A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para você, que está escrito em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, que diz assim a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Há muitos ouvi acerca deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Queridos e amados irmãos, olhando aqui para esse texto bíblico de Atos, capítulo de número 9, a gente vai ver Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, que está falando que Saulo de Tarso é um escolhido para pregar o Evangelho. Só que aqui nesse texto, a gente vai entender que Saulo era alguém que perseguia os cristãos naquela época. Era alguém que perseguia o povo de Deus. Porque na mente de Saulo, ele estava perseguindo pessoas que, na mente dele, era uma seita. E ele, por ser alguém religioso, alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, alguém conhecedor da lei, dos costumes daquela época, judaicos, ele estava entendendo que ele estava fazendo certo, porque ele aprendeu daquele jeito, porque ele aprendeu daquela maneira. E quando a igreja que foi instituída por Deus, criada por Deus, que a partir do Atos capítulo 2, cheia do Espírito, começou a propagar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o povo crescia, o Evangelho estava sendo expandido, muitas vidas sendo alcançadas por ele, por Deus, por Jesus. Saulo se levanta para querer parar esse povo. Saulo se levanta para querer parar a igreja de Jesus. Oh, Jesus, mas quem poderá parar a igreja? Ninguém. Na mente dele, ele estava dizendo: eu vou parar esse povo. Na mente dele, ele estava dizendo: eu vou parar essa igreja. Mas no caminho de Damasco, que ele estava indo para prender os cristãos, com cartas na mão, com permissão humana, ele pediu permissão aos sacerdotes, pediu carta, dizendo que ia até a próxima cidade e acabar com o povo de Deus. Mas no caminho, nesse trajeto, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus apareceu diante de Saulo. E a glória, o poder, a majestade do Senhor foi tão grande
que Saulo não se conteve em pé. Ele caiu por terra diante da presença do Senhor. Ainda que ele tinha cartas com autoridade, com permissão, com poder humano para querer parar o povo de Deus, mas ele estava diante daquele que pagou um alto preço lá na cruz no Calvário. E ao ressuscitar, ele disse: é-me dado todo o poder, toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Quem estava diante de Saulo era o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Oh, glória, aleluia. E quem poderá vencê-lo? Ninguém consegue ficar de pé diante da sua glória, da sua majestade. Saulo caiu no chão. E, de repente, a voz brada dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E o Senhor diz: entra lá na cidade. E de repente Saulo se levanta dali, vai para a cidade, mas sem enxergar, sem ver nada. E quando Saulo se levanta, ele vai para aquela cidade. Chegando ali, ele está orando. Chegando ali, ele está 3 dias sem comer. E quando o Senhor vai falar para Ananias, servo do Senhor, para ele ir na casa de Judas, na rua chamada direita, porque lá tinha alguém chamado Saulo de Tarso. E esse estava orando. E esse já estava 3 dias sem comer. E ele já estava tendo visão que via alguém entrando na casa, colocando as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. O que me chama a atenção aqui é que quando Ananias ouve a palavra do Senhor, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Mas quando o Senhor entrega a missão, a tarefa para ele fazer, aí ele vai dizer: Senhor, eu ouvi falar muito desse homem. E o que ele tem feito aos teus. E aqui ele tem poder e autoridade para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor diz para ele: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, você que está me ouvindo através deste vídeo, através desta rede social, o que eu vejo nesse texto é Saulo na visão de Ananias e Saulo na visão de Deus. Na visão de Ananias, Saulo era alguém que não tinha prestígio para a obra.